Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade.
vai estar aqui nos abençoando com canções, né, maravilhosas que eu amo de paixão. Então vem cá, os quatro homens de Deus. Eles vão cantar agora, daqui a pouquinho eles vão cantar mais um pouquinho, mas aproveite ao máximo, amém, queridos? Vocês sejam bem-vindos e fiquem à vontade em nome de Jesus. Estamos felizes porque o pastor está aniversariando, foi sexta-feira, né, pastor? Foi sexta, sábado. E estamos aqui para agradecer a Deus, porque Ele concedeu ao Senhor mais um ano. Que seu ministério continue sempre firme na rocha que é Jesus. Estamos especialmente aqui hoje, então, para louvar a Deus, porque Deus concedeu a Ele mais um ano de vida. Salve essa igreja maravilhosa, gostei, viu? O seu ministério... Gostei muito do ministério de louvor, da irmã que ela fez o louvor, que coisa linda, né? Ver um louvor assim, é maravilhoso. Que Deus possa conceder mais e mais para a senhora, para que possa elevar o nome do nosso Deus. Amém?
Glória a Deus. Aplauda mais, queridos. Vocês estão causando quantidade da nossa igreja. Quem está agora? Quem está no seu lugar? 30, 28. Meu nome é Barry Dennison. Agora vocês hoje têm uma tarefa difícil. Que eu sou um texano. Texano nem fala inglês direito. Morei no Brasil 12 anos, mas já mudei faz 20. Então você tem um texano que mal aprendeu português. E eu sou capaz de falar o caso ou a carro. E vai doer seus ouvidos. Mas eu creio que o Espírito Santo vai te comunicar o recado de hoje. Hoje o assunto já me faltam palavras. A igreja está vivendo um momento profético que está ligado a Israel. E é o melhor momento de toda a história da igreja. Este é o assunto. Se resume nas duas oliveiras que estão perante o Senhor de todo o tempo. Nós vamos terminar no versículo que explica isso. Mas antes de entrar na palavra, eu vivo em Jerusalém, onde eu sou um diretor da Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém. Nós somos os embaixadores da igreja de demonstrar o amor de Cristo para o povo judeu, em vez do ódio que a igreja tem dado a eles pela maior parte de 2000 anos. Um dos nossos projetos é ajudar os judeus pobres a voltar de onde eles estão espalhados no mundo para Israel. E, em vez de gastar tempo explicando isso, quero te mostrar um vídeo que fala de nosso trabalho de ajudar os judeus da Etiópia a chegarem a Israel. After the Jews were exiled from the land of Israel and Depois do dispersed exílio, among the nations, within them there remained e a ficaram dream espalhados that by pelas next nações, year we will be in Jerusalem. permaneceram com a fé And the term o ano que used for vem em describing Jerusalém. this return to Jerusalem is Aliyah. E a palavra hebraico dessa volta a Israel é Aliyah. In Hebrew tradition, whenever Em a nossas person tradições, becomes closer to God, quando alguém they se make an aproxima aliyah. a Deus, And so ele when está someone subindo comes to Israel and fulfills that dream, para that prayer of vir a next year in Israel, Jerusalem, para cumprir they o are mandamento going de up voltar a spiritually. Israel, It's está not se just aproximando de Deus, está immigrating, it's subindo. not just moving from place Não é uma to place, mudança, não é it's apenas fulfilling fazer this imigração, commandment é uma of next to atividade Jerusalem, espiritual de going se up to be aproximar a closer Deus. to where you're meant to be. The Ethiopian Jews have been Os judeus da Etiópia extremely faithful under sofreram duress, muito. under persecution, Estão sendo under harsh perseguidos, living conditions. They all have family dificuldades. members living in Israel. Todos eles já têm parentes Horrible de família em circumstances, Israel. a brother here and a Tem brother situações de there. um irmão em Israel, outro irmão na Etiópia, de pai em um país, filho no Literally, outro. families are torn apart. That need to be Chegou a made hora whole de again. rejuntar as famílias. Before we left Ethiopia to Israel, my Antes de three sair da brothers Etiópia, did already Aliyah immigrated to Israel. So já they tinha were dois already irmãos waiting meus for que us. estavam em And my parents Israel. knew that this is the time. They got the sign. Mas chegou o that it's dia supposed que to be. Deus deu o sinal aos They meus just pais, packed everything ajuntamos in one tudo. night, and we walked with the Várias parents, famílias and se juntaram lots e of andamos families, a there were pé about por 30 families, not 3 all of them meses. survived the way. Algumas walked famílias for não 3 months. conseguiram terminar a caminhada. And for me, that experience of Por mim, Operation essa Moses, experiência it's a journey that opened doors for me. era mais de mudar de país, Me abriu as a portas person para mim. and a woman and Ethiopian community can be a little bit something else. Que eu poderia ser mais do que apenas aquela To Etiópia learn que how eu to era live in a new antes. country. That was the first time that I saw Foi a plants, primeira vez que eu vi um avião, even a primeira building, vez que eu vi um and also carro, find out that not all the Jewish are black. primeira vez saber que nem todo judeu era So negro. for me, that operation was a very significant moment that actually started my whole new Isso life. começou uma vida completamente nova.
Make this dream of returning to Jerusalem become a reality Ajuda que for esse other sonho de Ethiopian voltar a Jews. Jerusalém Go seja to realidade. É isso que nós estamos fazendo to donate today. com a ajuda de vocês e a igreja no mundo inteiro. Agora, essa mulher que contou um pouco do testemunho, ela é advogada, ela está cursando o doutorado, ela é casada, tem 3 filhos, bem sucedido, mas antes de vir a Israel, nem luz elétrica tinha visto, nem automóvel, nem avião, nem computador, uma mudança completa. Nós vamos ver durante a mensagem o versículo que fala do papel da igreja de ajudá-los a voltar. Mas antes de entrar na mensagem, nós temos que fazer uma prova. Já participou de alguma aula? Na primeira aula, o professor faz uma prova para saber se você está pronto? Não, nunca. Bom, isso já aconteceu comigo várias vezes na faculdade. Mas essa prova não é muito difícil. Eu vou te dar 5 características e você vai me falar de quem eu estou falando. Tá combinado? Então, de quem eu estou falando? Sua vida começou como um milagre na ventre de uma mulher. Como jovem, tinha que descer a Egito para sobreviver. Como adulto, foi reconhecido para expor a sabedoria de Deus. Na sua glória, foi morto pelos romanos e enterrado. Após 2 dias mortos, ressuscitou. Com quem eu estou falando? Jesus. Israel, gente. Eu não estou falando de Jesus, estou falando de Israel. Agora vocês olham para mim um pouco confundido. Como eu estou falando de Israel? Israel começou com um milagre no ventre de Sara, a mulher de Abraão, mulher de 90 anos de idade. Israel, como criança, sua família de Jacó, seus filhos e netos, 70 almas, desceram para o Egito para sobreviver. Israel, como adulto, Salomão está reinando, expondo a sabedoria de Deus, e reis e rainhas das nações vieram para ouvir a sabedoria de Deus. E uma das rainhas que subiram era da Etiópia. E quando ela voltou, ela não voltou apenas com sabedoria e com tesouros, mas segundo as tradições tanto dos judeus da Etiópia como os judeus de Israel, ela levou a gravidez de um filho de Salomão, que deu o início de toda a comunidade dos judeus da Etiópia. Israel na sua glória, no tempo de Jesus, que os autores romanos escreveram que o templo em Jerusalém era mais lindo do que qualquer coisa de Roma. Foi destruído pelos romanos no ano 70, destruíram o templo. No ano 135, destruíram a cidade para abolir a memória da cidade. O imperador Adriano trocou o nome, mudou o nome para Ilha Capitolina e fez crime com pena de morte alguém falar hebraico dentro da cidade. E ele estava tão irado contra os judeus que eles mandou os conselheiros: me dá o nome de algum antigo inimigo dos judeus. Bom, eles abrem na Bíblia, lê lá de Davi sempre lutando com os filisteus. Chegou lá, olha, os filisteus. Ele baixou um decreto: o nome dessa terra é Filistina, para que a memória de Israel, o povo de Israel e o Deus de Israel seja abolido da história humana. E Filistina migrou através de tempo, hoje em inglês Palestine ou Palestina, o nome dado para que Deus fosse abolido da história humana. Mas talvez você, não, mas como você falou 2 dias morto e depois ressuscitou? A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos é como um dia. 2000 anos, Israel morto entre as nações, e Deus o ressuscitou e agora está vivo de novo.
Por que eu falo isso nessa forma? Para entender Jesus, nós temos que entender Israel. Para entender Israel, temos que entender Jesus. Agora, muitas vezes, quando se começa a falar de Israel, tem gente que até começa a esquecer de Jesus. Isso é resultado de um problema na apresentação da igreja. Muitas vezes nós falamos que Deus teve um plano com Adão, mas o plano de Deus deu errado. Aí Deus começou a coçar a cabeça, ele lançou um novo plano com Noé. Deu errado, ele começou a coçar a cabeça, lançou um novo plano com Abraão. E assim, finalmente ele chegou a uma boa ideia, Jesus. Gente, o que isso fala de nosso Deus? Jesus não é o plano B, o plano C. Ele é o único plano. Vamos abrir para 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Sabendo que fostes resgatados com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ou algumas traduções diz foi escolhido antes da fundação do mundo. O cordeiro escolhido antes de Deus começar o mundo. Agora, a verso 8 fala mais diretamente. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Gente, Jesus não veio morrer por seu pecado 2000 anos atrás. Ele foi morto antes de Deus criar o mundo, para poder criar os seres humanos, para ter filhos que podem buscar Ele. Aí já dá para acabar o culto. E manda vocês em casa e meditar no amor de Deus. Antes de criar a humanidade, Ele sabia que iremos pecar e Ele providenciou nossa redenção. Nós ainda temos que abraçar, aceitar e se render a isso. Mas o preço do pecado foi pago antes de criação do mundo. Por isso Jesus é chamado a Alfa, o início, e a Ômega. Ele é o cordeiro morto antes da criação e ele é a luz que ilumina a nova Jerusalém no fim, quando este céu e a terra termina e há um novo céu e terra, nova Jerusalém. Jesus é o plano. As outras coisas no meio são parte do processo de Deus trabalhar em nós para fazermos conhecer sua vontade. Agora, o verso-chave que eu quero usar para esse versículo fala do mensageiro de Deus. Mas as nossas traduções não demonstram isso. Isaías, capítulo 40, verso 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. As traduções em português são iguais às traduções em inglês. Fala que há um mensageiro que vai trazer boas novas a Sião ou a Jerusalém. Mas no hebraico ela não diz assim. No hebraico essa frase é duas palavras, Mevaseret Zion. E quando você lê isso no hebraico, ela te bate no rosto, porque Jerusalém tem uma cidade satélite. O nome da cidade é Mevaseret Zion. E o sentido do Mevaseret Zion é meu mensageiro de boas novas, Zion. Jerusalém é mensageiro de boas novas. Sião, Israel, é mensageiro de boas novas. Aí isso começou a me perturbar. O que é essas boas novas? Como a igreja, nós entendemos as boas novas é a morte e ressurreição de Cristo. O que Israel e Jerusalém tem a ver com as boas novas de Deus para com o mundo? Pode mostrar a próxima placa? Isso só mostra lá a tradução. Agora, para que vocês entendam como Israel
e Jerusalém são mensageiros das boas novas. Nós vamos olhar a história da igreja dos últimos 100 anos. Uma coisa que eu amo de estar com a Sara é o amor e a fome e a paixão pela presença do Espírito Santo. Mas sabe, uns 120 anos atrás, não existia igrejas onde a presença do Espírito Santo estava. Mais de 700 milhões de cristãos do mundo que faz parte desse mover do poder do Espírito Santo. Essa é uma onda tremenda. Agora, o que estava acontecendo com Israel, que não existia nessa época? O ano antes, 1905, foi o 7º Congresso Zionista. Os primeiros 6 congressos eram de judeus do mundo inteiro reunindo e discutindo como nós podemos apelar às nações para criar uma nação judia, que nós teremos um lugar nosso. Na 6ª reunião deles, já estava quase decidido de pedir à Inglaterra para que essa nação fosse hoje o que é chamado de Uganda. Era uma colônia inglesa no tempo. Mas no 7º, a decisão foi unânime. Se vai haver uma nação judia de novo, ela tem que estar na terra ancestral, a terra bíblica de Israel, que naquela altura estava sob o domínio do imperador otomano, um imperador islâmico da região. Por mim não é coincidência. Deus, por seu Espírito, faz brotar no coração judeu desejo de voltar a Israel, e Deus derrama o mesmo Espírito sobre a igreja. Na história da igreja, o próximo ano de grande importe é o ano 1948. Dizem que esse ano em que o movimento de curas começou na igreja. E os grandes evangelistas como Oral Roberts, A.A. Allen, William Brenner e outros, alguns desses evangelistas tinham tendas que cabia 20 mil pessoas sentadas para fazer campanhas e ia de cidade em cidade orando para os enfermos e pessoas sendo curados. O que aconteceu com Israel em 1948? Alguém aqui sabe? Ressuscitou dentro dos mortos. Uma nação que estava morta 2000 anos, em um só dia foi reconstituído. Vamos olhar a Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto. Israel nasceu de novo num só dia. E no voto nas Nações Unidas que criou Israel, o embaixador de Brasil teve um papel importante. Próximo data de importância para a igreja é 1967. Até essa data, o mover do Espírito ficou restrito às denominações clássicas pentecostais. No ano 67, de repente, tinha batistas, metodistas, presbiterianos, católicos encontrando o poder do Espírito Santo, orando em línguas, profetizando. O que aconteceu com Israel no ano 67? Alguém lembra? Alguém sabe? Jerusalém voltou a ser uma cidade judia pela primeira vez em 2000 anos. Deus devolveu Jerusalém, o coração do povo judeu para eles, e Ele deu o seu coração no Espírito Santo por toda a sua igreja. Agora isso me faz lembrar as palavras de Jesus em Lucas capítulo 21, verso 14. Cairão ao fio de espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
ou até que se chega o fim do tempo dos gentios. Com a restauração de Jerusalém, entramos no fim de nosso tempo, o tempo dos gentios. Agora, esse fim, já sabemos que ela é mais de 50 anos, porque 50 anos vem logo. Talvez ela 100, 200 anos, eu não sei. Mas Jesus já profetizou a destruição dela e a volta dela para ser uma cidade judia. Agora, me ajuda aqui com a matemática. De 1948 a 2018 são quantos anos? Por favor, todo mundo tem calculador no seu telefone? Alguém me dá? 2018, Israel vai estar celebrando 70 anos de novo nascimento. Eu quero convidar vocês à festa de tabernáculos, que a Embaixada Cristã celebra em Jerusalém, em toda festa hebraica Sukkot, desde 1980. Nós usamos um estádio que tem 11.200 lugares, e o máximo de cristãos que nós tivemos foi no ano passado, com mais de 5.000 cristãos de mais de 95 nações. Então, eu não vou contar todos vocês aqui, mas eu acho que dá espaço para vocês. Vamos celebrar 70 anos de Israel moderna. Agora me ajuda com os números de novo. De 1967 até 2017, quantos anos? 50. Então eu tenho que também dar o convite. 2017, 6 de outubro, vamos ter a festa de tabernáculos celebrando o jubileu de Jerusalém restaurada. A tema da festa é a Cidade de Deus. E olha, esse ano passado tivemos 500 brasileiros. Eu gostaria de ver 1.000 brasileiros entre os cristãos de todas as nações. E tem tradução e tudo. Agora, vamos pular para Ezequiel capítulo 36, verso 20 e 27. Porque existia uma pergunta para mim. Por que a restauração de Israel era tão importante para Deus? Que ele fazia isso tudo com a igreja. Aí eu vejo isso em Ezequiel. Chegando às nações, para onde que foram, falando aos judeus que foram espalhados, profanaram meu santo nome, pois se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, o casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vos foste. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado, e vos tomarei dentre das nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Agora isso me faz lembrar a situação de Moisés. A gente não vai abrir, mas está lá em Êxodo e você lembra a história. Moisés subiu o Monte Sinai, Deus está dando os mandamentos, Moisés vai descendo e encontra lá que Arão fez o bezerro de ouro, e o povo estava na idolatria, e Deus chama Moisés, vem cá, vou matar todos eles e começar de novo com você. E você vai, e sua descendente vão ter todas as promessas de Abraão. Quem conversa com Deus, eu vou matar todo mundo aqui, começa tudo de novo com você.
Mas Moisés não pensou nele e na sua família. Ele pensou no nome de Deus. Ele fala: Deus, não faça tal coisa. As nações sabem que você nos tirou de Egito. Se matar todos eles, as nações vão falar mal de você, dizendo que você nos trouxe para nos destruir. Não vão entender que você é um Deus de amor e misericórdia. Isso que aconteceu nos 2000 anos que os judeus ficaram espalhados. As nações falaram, a igreja falou: Deus não pode redimir-los. Eles são tão pecaminosos que não podem ser perdoados. Deus os rejeitou. Deus quebrou suas promessas com eles. Profanamos o nome de Deus em nossa ignorância. Mas não foi só a igreja e as nações que falam que Deus abandonou Israel. Isaías capítulo 49, versos 14 a 16, mostra que os judeus também falaram. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho? Mas ainda que esta se esquece, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Nesse tempo, o próprio povo judeu pensou que Deus havia abandonado eles. Mas eu leio esse versículo e eu penso nas mãos de Jesus. Eis que eu, na palma das minhas mãos, tenho gravado vocês. E eu nunca posso esquecer. Agora uma pergunta antes de ler o próximo versículo. Alguns de vocês já ouviram uma boa pregação de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos? Bom, eu tenho alguns amigos que eles pregam nela, ela se torna um teatro, ela torna dramático. Na pregação você já começa a imaginar o som dos ossos passando pelas folhas e grama e batendo um do outro, e milagres juntos se formando e tudo. E com toda a beleza da pregação, nenhum dos meus amigos chega a verso-chave deste capítulo. Vamos abrir para Ezequiel 37, verso 11. Então me disse, filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas o povo meu, e porei em vós meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz. Por mim, isso fala da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto dos judeus, quando metade da população judia estava morto, enterrado ou em montes de cinzas de seres humanos. E muitos deles perderam toda a família, estavam sem esperança, se sentiram cortados de todo o passado. Mas dessa tragédia, Deus os trouxe de volta para a terra, para glorificar o nome dEle. Agora vamos abrir para Isaías 52, verso 9 e 10. E eu quero amarrar isso de que ela tem que ver com a igreja. Clamai cantando, exultai juntamente os desertos de Jerusalém, porém, porque o Senhor consolou o seu povo, resgatou a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Olha o raciocínio de Deus aqui. Jerusalém vai celebrar. Eu
ao resgatar Jerusalém, revelei meu braço forte às nações. O resultado disso é que a salvação chega aos confins da terra. Gente, aqui em Brasil, no ano 1967, a população protestante era menos de 3% do Brasil. Em 67, Jerusalém foi restabelecido, o Espírito Santo dado à igreja. E qual é a população de evangélicos no Brasil hoje? Eu escuto números de 30, 35, 40%. De 3% a 40% em 50 anos. Gente, nós estamos vivendo o melhor momento da igreja de toda a sua história de 2000 anos. Não há melhor momento de você falar com seus amigos de Jesus. Não há melhor momento de você encontrar alguém e falar: oi, tudo bem? Ele diz: não, estou gripado. E você oferece: posso orar para que Deus te cura? Nós estamos no meio deste momento da unção, trazendo a salvação aos confins da terra. E a gente não sabia que ela estava ligada à restauração de Jerusalém. Mas estava na mente de Deus. Capítulo 4. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posto debaixo do cesto, debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito está falando à igreja. Jerusalém, que é chamado em Salmos o luz do mundo, não estava embaixo da cama, estava embaixo de 2000 anos de destruições. Deus o trouxe de volta. E no mesmo tempo derramou o Espírito na igreja, para que a igreja traz a salvação para os confins da terra. Não se entende Israel, nem Jesus e nem a igreja sem entender o outro. Isaías 49, verso 22. Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos avorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Deus diz: eu vou levantar minha bandeira para as nações. Qual é a bandeira de Deus para as nações? É Jesus. E essas nações vão carregar os judeus de volta nos seus braços, nos seus ombros, para Israel. Por isso, nós como embaixada estamos desempenhados em trazer os judeus da Etiópia de volta a Israel. Deus nos salvou no mesmo tempo da restauração para que nós participamos com Ele. É como Paulo diz, nós somos cooperadores com Deus na sua obra aqui. Vamos pular para Isaías 49, verso 6. Depois disso tem só mais um versículo e nós vamos encerrar. Disse mais. Agora esse verso eu leio com aviso para a igreja, como que não diga que é pouca coisa ser um servo de Deus para restaurar os tribos de Jacó. Não seja pouca coisa proteger, ser o guarda e guião de Israel. Porque quando você faz isso, Deus te faz luz para gentios e mensageiro da salvação até toda a extremidade da terra. Essa é a geração que nós vivemos. Deus está fazendo milagres hoje em Israel, como no tempo de Josué, de Moisés. E Ele está fazendo milagres na igreja, que cristãos por 2000 anos têm jejuados, orados. Deus traz a salvação aos confins da terra.
E nós somos a geração que temos a alegria de ver as duas coisas acontecendo. Gente, espero que o Espírito Santo acende um fogo dentro de você, para você falar de Jesus, dos seus amigos, dos seus parentes. É o melhor momento na história da igreja para trabalhar com Jesus. Agora eu falei que isso tudo se centralizava numa questão de duas oliveiras que estão diante de Deus. Vamos abrir para Zacarias capítulo 4, verso 12. Disse-lhe, quem são as duas oliveiras? O profeta recebeu uma visão e ele não entendia as duas oliveiras. E ele teve que repetir, falando-lhe outra vez. Disse, quem são aqueles dois ramos de oliveira? Próximo. Não sabes o que é isso? E eu disse, não, Senhor, não sei. O anjo achava que era claro, era fácil de entender, mas o profeta não entendia. 14. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Agora, nosso título para Jesus Cristo vem de Messias, ou Meshiach, palavra ungido. E como o corpo do Messias, nós somos ungidos na terra. Nós somos uma dessas oliveiras diante do Senhor. Gente, por mim, Israel é outro. Os dois ungidos para Deus trazer a mensagem dele para toda a humanidade, para confundir a sabedoria humana, confundir os planos das nações e provar que só ele é soberano. Agora, por favor, fique em pé. E abra suas mãos, como que você vai receber alguma coisa de Deus. Porque o Espírito Santo quer acender um fogo para que você evangeliza mais, para que você profetiza mais, para que você ministra cura mais, para que você demonstre essa unção mais, porque é mais ungido a época da igreja de toda a sua história. Eu vou orar uma bênção sobre vocês em hebraico que Arão orou sobre o povo do judeu. Depois eu orarei em português. Yivarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panavalecha veihunecha. Yisa Adonai panavalecha ve'asim lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te protege. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre você e dá graça a você. Que o Senhor revele seu rosto a você e te dê paz. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, continue em pé. Fique em pé. Queria saber, quem aqui está nos visitando hoje pela primeira vez? Cadê você? Só faz assim para mim. Nós queremos pegar o seu nome e o seu pedido de oração. Quem te convidou? Você, vem cá, desce aqui. Nos dê o seu nome e o seu pedido de oração para nós. Nós queremos orar por você, orar pela sua casa, orar pelos seus pedidos. Desce aqui, vem cá, nossos pastores. Nós queremos receber você. Vem aqui. Isso. Pode vir aqui, venha nos dar o seu nome, seu pedido de oração para nós, que é extremamente importante para nós. Vocês vão sair com o pastor Didácio. O pastor Didácio vai pegar o seu nome, o seu pedido de oração para nós. Isso, pode acompanhá-lo. Chega, vai, quem te convidou, vem junto, desce, que é importante. Pega a sua bolsa, suas coisas, acompanhe. O pastor Didácio está ali. O pastor Didácio vai pegar o seu nome, o seu pedido de oração para nós. Isso, vai lá. Chega junto, pode ir lá junto com ele. Isso, pastores podem indicar lá. Nosso pessoal vai pegar o seu nome, o seu pedido de oração.
que nós vamos estar orando pela sua vida em nome de Jesus. Isso, chega lá. Amém. Igreja, por hoje é só. Quero agradecer você mais uma vez. Como nosso pastor já deu a bênção final, essa oração, quero dizer para você, quem quiser ainda ministrar no altar, chegar, encostar aqui, venha. Pastor Edilson vai ministrar. Que o Senhor te abençoe até terça-feira, até domingo que vem. Eu vejo um povo eleito, assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Brasil, ouve, ó Brasil. Temos que ser como Pai em Cristo é. Sabe o que está na hora de encher? Está na hora de encher os estádios. Nossa nação é conhecida mundialmente como o país do futebol. Mas já chegou a hora, fala para quem está do seu lado, é a nossa geração, em que o Brasil vai ser conhecido não pelo futebol, mas muito mais pelo país da adoração. Diga comigo, o país do futebol é o país da adoração. E a igreja que se apartou de Jerusalém não pesquisa.
Mas os céus estão dizendo, preste atenção. Eu tenho controle do sol, da lua e das estrelas. E nos anos de 2014 e no ano de 2015, outra vez Deus acenderá os anúncios luminosos. Estão chegando novas 4 luas sangrentas no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia de Tabernáculos. Estará Deus querendo falar alguma coisa? Uma igreja que no seu nascimento recebe uma mensagem que se trava uma batalha pela posse do corpo entre o Espírito que operou em Roma e o Espírito que operou em Jerusalém. Uma igreja que recebe de Deus o comando: tira o meu povo de Roma e leva de volta para Jerusalém. Nissan, que é em abril. Na verdade, a data está para ser 3 de 2015. Este é o dia, a propósito, que os filhos de Israel foram soltos ou foram libertos da servidão no Egito. E então, a Páscoa, 4 de abril de 2015. Sucote, 28 de setembro de 2015. Estou